Trump já se cansou de Putin. Ele deu à Rússia um último aviso para negociar a paz ou enfrentar as consequências. Este aviso vem um dia depois da Rússia atacar uma suposta reunião militar em um parquinho infantil. 9 crianças ucranianas morreram e várias outras se feriram. Essa parece ter sido a gota d'água, segundo o que o presidente Trump disse. Você ainda planeja se reunir com Vladimir Putin? Isso poderia acontecer na Arábia Saudita? E talvez você possa esclarecer que não estou oferecendo tarifas para a Rússia, senhor. Então, o motivo de não estarmos falando sobre tarifas com a Rússia é porque basicamente não estamos fazendo negócios com a Rússia, pois eles estão em guerra. E eu não estou feliz com o que está acontecendo com o bombardeio, porque eles estão bombardeando loucamente agora. Eles estão bombardeando do que está acontecendo lá. Essa não é uma boa situação. Nos encontramos com a Rússia e a Ucrânia e estamos chegando perto de um acordo. Porém, não estou satisfeito com todo o bombardeio ocorrido na última semana ou mais. Horrível. É uma coisa horrível. Isso acontece após um míssil russo atingir diretamente uma cidade comum, acertando uma rua na área com prédios residenciais e playground para crianças. Aqui temos a declaração do presidente Zelensky sobre isso. Relatórios preliminares indicam um ataque de míssil balístico. Até o momento, 14 vítimas foram confirmadas, sendo 6 crianças. Esse número tende a aumentar conforme mais informações são divulgadas da região. Meus pêsames para suas famílias e entes queridos. A operação de resgate continua após pelo menos 5 edifícios residenciais serem danificados. Os ataques russos ocorrem todos os dias. Pessoas morrem todos os dias. Existe apenas um motivo para isso continuar. A Rússia não quer um cessar-fogo e nós vemos isso. O mundo inteiro vê isso. Cada míssil, cada drone de ataque prova que a Rússia busca apenas a guerra. Somente a pressão global sobre a Rússia e os esforços para fortalecer a defesa aérea e as forças da Ucrânia podem determinar o fim da guerra. Os Estados Unidos, a Europa e o resto do mundo têm a capacidade de forçar a Rússia a abandonar o terror e a guerra. Isso deve ser garantido. A paz é necessária. É importante ressaltar que a Ucrânia já concordou com um cessar-fogo incondicional, enquanto a Rússia não. Antes de prosseguir, se possível, inscreva-se abaixo para acompanhar todas as notícias geopolíticas como esta. Vamos começar. Outra coisa importante a se destacar é que a delegação russa, um negociador russo, estava nos Estados Unidos enquanto este ataque acontecia e a Rússia estava dizendo que estava negociando a paz enquanto atacava civis e crianças. É simplesmente horrível. Agora a Rússia diz que estava mirando em uma reunião militar que estava acontecendo neste playground. Eu acho que eles estão tecnicamente corretos porque há um veterano aposentado que mora bem ao lado do playground e a casa dele foi danificada. Estou supondo que esta é a reunião militar sobre a qual a Rússia está falando, mas o cara mora sozinho e está ferido da guerra que a Rússia começou. Não entendo por que a Rússia lançou um míssil balístico no playground do Kit para atacar sua varanda. Aqui está o relatório. Oleg, que foi ferido em ação há 1 ano, agora observa a cena de sua varanda arruinada. É simplesmente tão horrível. Tantas crianças morreram. Um míssil balístico russo com munições de fragmentação atingiu uma área residencial na sexta-feira, matando 9 crianças e 9 adultos. Eles têm algum tipo de ódio por nós. Acho que eles simplesmente pensam que nós não deveríamos existir. É isso que eles querem. Esse é o objetivo deles. Quanto ao motivo pelo qual Kryvyi Rih está sendo visada, apenas uma explicação vem à mente. Talvez seja porque nosso presidente é daqui. Eu não sei. Os russos dizem que estavam mirando nos soldados, mas não há soldados aqui. A Rússia diz ter atacado uma reunião militar de alto nível neste restaurante próximo ao parquinho. As imagens da circuito fechado de televisão não mostram isso. Aqui está o mesmo momento de 3 ângulos diferentes. As 2 mulheres sentadas fora do restaurante são a proprietária e uma amiga dela. Acabamos de sediar um fórum de beleza, pedicure e manicure. Estávamos conversando do lado de fora quando houve a explosão. No começo não senti os ferimentos nas pernas e quadril, só vi a Lilia ensanguentada. No começo eu não senti nada, fiquei surda com a explosão. Então me levantei e não entendia porque havia um pedaço sangrento da minha carne debaixo da mesa.
Kryvyi Rih sofreu pelo menos 5 ataques de foguetes no último mês. A esta altura, quase todos os hotéis da cidade, como este atrás de mim, foram destruídos. É difícil dizer se é porque é um alvo fácil, sendo uma grande cidade próxima do território russo, ou por ser a cidade natal do presidente Zelensky. Porém, os moradores daqui sentem estar sofrendo uma campanha organizada de intimidação. Na verdade, a Rússia tem atacado esta cidade desde que as negociações começaram. E a mensagem é clara. A Rússia está tentando dizer ao mundo que não quer paz, e é exatamente por isso que estão atacando esta cidade, porque esta é a cidade natal do presidente ucraniano Zelensky, e a Rússia a atacou no dia em que Zelensky concordou com um cessar-fogo dos Estados Unidos da América. Mas infelizmente, parece que a Rússia pode ter ido longe demais desta vez, porque o mundo inteiro, incluindo a mídia russa, está agora questionando por que a Rússia está atacando parquinhos. Você já viu o que o presidente Trump disse sobre isso, mas também temos uma declaração do presidente francês Emmanuel Macron. Veja o que ele falou. Neste dia de luto nacional na Ucrânia, meus pensamentos estão com as crianças e todas as vítimas civis dos ataques mortais realizados pela maligna Rússia, como em Kryvyi Rih, em 4 de abril. Novamente, ontem à noite, vários ataques russos atingiram áreas residenciais em Kiev e várias outras cidades ucranianas. Enquanto a Ucrânia aceitou a proposta do presidente Trump para um cessar-fogo completo e incondicional de 30 dias a quase um mês, e enquanto trabalhamos com todos os nossos parceiros para garantir a paz, a Rússia continua sua guerra com intensidade renovada, sem consideração pelos civis. Esses ataques russos devem parar. Um cessar-fogo deve ser alcançado o mais rápido possível e ações fortes devem seguir se a Rússia continuar a protelar e rejeitar a paz. Por quanto tempo mais a Rússia brincará com ofertas de paz dos Estados Unidos e da Ucrânia enquanto continua a matar crianças e civis? Eu acho que ataques como esses, e os ataques que a Rússia tem realizado desde que o processo de paz começou, mostram uma coisa. A estratégia atual que o presidente Trump está executando nos Estados Unidos da América não está funcionando. Nós demos à Rússia tantas concessões que não deveríamos ter dado. Por quê? Porque queríamos que as negociações começassem bem. E esperávamos que a Rússia viesse à mesa de negociações com a intenção de negociar um acordo justo. Mas não, a Rússia vê todas essas concessões que nós cedemos como um sinal de fraqueza e eles estão explorando isso. Eles continuaram atacando civis ucranianos, não apenas no ataque ao parquinho. Na verdade, a Rússia já atacou a Ucrânia todos os dias deste mês. A pressão sobre a Rússia ainda é insuficiente, como demonstrado pelos ataques diários à Ucrânia. Na noite passada, mísseis balísticos foram lançados contra Kiev, enquanto drones de ataque miravam a região. Ataques também atingiram outras regiões. O número de ataques aéreos cresce. É assim que a Rússia revela suas verdadeiras intenções, de continuar o terror pelo tempo que o mundo permitir. Na última semana, eles lançaram mais de 1.400 bombas aéreas guiadas, quase 700 drones de ataque e mais de 30 mísseis de vários tipos contra cidades e vilas ucranianas, contra o povo ucraniano. Mais de 20 ocorreram só ontem à noite. Cada ataque visa nosso povo e nossas crianças. Eles estão em guerra contra crianças que brincam em parquinhos. Meus pêsames às famílias e entes queridos das vítimas. Agradeço aos nossos militares que estão ajudando e salvando os ucranianos. Esses ataques são a resposta de Putin à diplomacia internacional. Cada um dos nossos parceiros, os Estados Unidos da América, toda a Europa e o mundo inteiro viram que a Rússia pretende continuar a guerra e o assassinato. Portanto, não pode haver alívio da pressão. Todos os esforços devem focar em garantir a segurança e aproximar a paz. De fato, há números que respaldam a afirmação do presidente Zelensky. O gráfico mostra os ataques russos contra a Ucrânia antes e depois do início das negociações de paz. A Rússia intensificou em 50% os ataques de mísseis e drones contra a Ucrânia desde o início das conversas de paz mediadas pelos Estados Unidos da América. Moscou também recusou a proposta de cessar fogo de Trump. Putin não demonstra interesse em encerrar a invasão. Ao dar zoom no gráfico, é possível ver que nos 30 dias antes das conversas de paz, a Rússia lançou cerca de 3.150 ataques contra a Ucrânia, e nos 30 dias após o início das negociações, lançou quase 1.400 ataques. Ele não busca a paz. Na verdade, a situação ficou tão ruim que até a mídia russa, a televisão do Kremlin, está questionando os oficiais russos. Os vídeos e imagens vindos da Ucrânia são claros como o dia. Há evidências contra a Rússia por crimes de guerra.
É por isso que a televisão russa está agora perguntando aos oficiais do Kremlin se há um erro na inteligência russa. Porque é evidente que a Rússia não está atacando apenas alvos militares. Eles estão mirando em parquinhos. Eles estão mirando em parques. Aqui está o clipe da televisão Kremlin questionando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. A Ucrânia confirmou que 9 crianças morreram em um ataque em 4 de abril em Kryvyi Rih. O Ministério da Defesa informou que atacaram o local onde ocorreu a reunião dos comandantes da formação com instrutores ocidentais. E ainda assim crianças foram mortas. É possível que tenha sido um erro do lado russo, baseado em dados de inteligência imprecisos? Qual comentário você tem sobre este tópico? Proponho seguir integralmente a declaração do Ministério da Defesa. Nosso exército está atacando alvos militares e quase militares. Não há ataques a objetos sociais ou de infraestrutura social. Na verdade, essa situação recebeu tanta cobertura que a Rússia, na Organização das Nações Unidas, teve que fazer uma declaração dizendo que a Rússia não mira em crianças. As imagens e vídeos que saem da Ucrânia são todos falsos. Então, deixe-me dar alguns conselhos não solicitados aos oficiais russos que assistem nossos vídeos. Se você precisa fazer uma declaração na Organização das Nações Unidas dizendo que não está mirando em crianças e todas as imagens e vídeos que saem da Ucrânia são falsos, então talvez você não seja o mocinho nesta guerra e o que você está fazendo é apenas uma desgraça para todos os cidadãos russos. Esta é a declaração que a Rússia foi obrigada a fazer na Organização das Nações Unidas. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, um ataque de alta precisão com um míssil, usando uma ogiva altamente explosiva, atingiu o local de encontro dos comandantes da unidade e instrutores ocidentais. As perdas do inimigo totalizaram até 85 militares e oficiais estrangeiros, e também até 20 unidades de equipamento automotivo. A operação causou danos inegáveis tanto ao comando do AFU. Várias forças armadas da OTAN enviaram instrutores para a Ucrânia. A paciência dos Estados Unidos da América está se esgotando nas negociações de paz. Vocês ouviram o que o presidente Trump disse, mas não é só ele que está se voltando contra a Rússia. O secretário de Estado, Marco Rubio, admitiu publicamente que a Rússia já violou o cessar-fogo várias vezes. Putin concordou com Trump em parar de atacar a Ucrânia e sua infraestrutura energética, mas mesmo os Estados Unidos da América acreditam que a Rússia não cumpriu o prometido. A Rússia está apenas ganhando tempo e atacando civis ucranianos, de acordo com a declaração de Marco Rubio. Coisa que eu apontaria para você. Isso. Não estou. Vamos esperar e ver. Os russos sabem nossa posição de querer terminar a guerra. As respostas deles revelarão em breve se estão realmente comprometidos com a paz ou se é apenas uma tática de atraso. Se for uma tática protelatória, o presidente não tem interesse. Se isso estiver prolongando as coisas, o presidente Trump não cairá na armadilha de negociações intermináveis. Em breve saberemos se a Rússia está séria sobre a paz. Se estiver, poderemos avançar em sua direção. Se não estiverem, então teremos que reavaliar onde estamos e o que faremos a partir de agora. Isso é sobre ação. Se você está interessado na paz, você para de lutar. E você estabelece as condições pelas quais está disposto a terminar uma guerra. E elas têm que ser condições razoáveis, certo? Nada de loucuras. Se você não está interessado na paz, então você arrasta o processo e inventa desculpas. Nós sabemos disso. Não vamos ser arrastados para isso. Os russos estão prontos para uma nova campanha militar. Então saberemos que eles não estão interessados em paz. Neste momento, eles estão mirando nos sites do NHS na Ucrânia. Poderia obter uma reação sobre isso? Compreendo que eles estão violando o cessar-fogo novamente, o que não é um bom sinal. Se tivermos um verdadeiro cessar-fogo como desejado, nada deveria estar explodindo. Mas os russos não concordaram com isso, eles queriam um parcial. Atacar kits ucranianos e civis não é o único crime de guerra que a Rússia está cometendo. Recentemente, recebemos a notícia de que a Rússia está usando armas químicas nas linhas de frente, atacando soldados ucranianos. Eles estão usando essas armas para incapacitar os soldados ucranianos nas trincheiras e então assumir o controle enquanto os ucranianos não conseguem lutar. Isso é claramente contra a Convenção de Genebra e é algo pelo qual a Rússia deveria ser responsabilizada. Hoje tem o Coronel James Braden Gordon. Ele é um especialista em guerra química do exército britânico e está explicando exatamente por que a Rússia está agora usando armas químicas e o que o mundo deve fazer a respeito. Meu nome é Hamish de Braden Gordon.
Eu sou o ex-comandante das Forças de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Reino Unido e da OTAN. Hoje vou falar com vocês sobre o uso de armas químicas na Ucrânia pelas forças russas e quão eficaz isso tem sido. As armas químicas são as armas mais aparentes conhecidas pelo homem. Elas foram usadas extensivamente na Primeira Guerra Mundial e não muito depois disso. Hitler desenvolveu agentes nervosos, mas nunca os usou porque pensava que os aliados tinham armas nucleares e o dominariam. Elas foram utilizadas na Guerra Irã-Iraque nos anos 80. Saddam Hussein usou muitas armas químicas para tentar matar os curdos iraquianos. E o ataque químico mais conhecido, suponho, é na cidade curda do norte do Iraque, chamada Halabja, em março de 1988, que matou inicialmente 5.000 pessoas e, no total, cerca de 12.000 pessoas. No entanto, também vimos o Estado Islâmico usando armas químicas na luta na Península Arábica, na qual eu estava envolvido. As armas químicas foram oficialmente proibidas pela Convenção sobre Armas Químicas, uma convenção das Nações Unidas que a maioria dos países do mundo assinou em 1996. A Organização para a Proibição de Armas Químicas foi criada para fiscalizar a Convenção sobre Armas Químicas e, no geral, tem tido muito sucesso. Porém, hoje falo com vocês de uma cidade do Reino Unido, Salisbury. E no dia 3 de março de 2018, houve um ataque químico por agentes secretos russos do Direção Principal de Inteligência a um agente duplo britânico chamado Sergei Skripal, usando um agente nervoso mortal chamado Novichok. Agora, Sergei Skripal sobreviveu. Infelizmente, um civil na cidade chamado Dorn Sturgis morreu. No ano anterior, os russos haviam declarado que se livraram de todas as suas armas químicas e não tinham nenhuma. Avançamos então para a guerra na Ucrânia. Os russos invadiram no dia 24 de fevereiro de 2022 a partir de Belarus, e a guerra, que já dura mais de 3 anos, ainda está em andamento. No entanto, o que eu quero conversar com você nos próximos 10 minutos é sobre o uso de armas químicas pelos russos na guerra da Ucrânia, que é pouco abordado e deveria ser, pois é extremamente importante. A partir de meados do ano passado, meados de 2014, começamos a receber relatórios de algum tipo de químico, algum tipo de gás sendo usado nas linhas de frente no Donbass, que estava sendo muito eficaz. Os russos estavam seguindo seu manual de estratégias à risca. Inicialmente, eles começaram um intenso bombardeio convencional. Em seguida, eles lançariam pequenas granadas de mão de drones cheios de um gás que iria para as trincheiras onde estavam os soldados ucranianos. Como eles não tinham máscaras de gás, tiveram que deixar as trincheiras e os russos então seguiram com fogo de artilharia e também com fogo direto, sendo muito eficazes. Na verdade, a maioria dos avanços nos últimos 12 meses no sul e leste da Ucrânia pelas forças russas foram feitos usando gás. Então, por que gás? Bem, nos meus 10 anos na Síria, eu vi o quão eficaz foi o uso de armas químicas. Na verdade, costumo ser citado dizendo que se você não tem moral ou escrúpulos, usaria armas químicas o tempo todo. Elas são baratas, fáceis de usar e eficazes, porém abomináveis. As mortes são indiscriminadas. Na Síria, 99% dos mortos eram civis, sendo a maioria crianças. O regime de Assad usou o mortal agente nervoso Sarin. Em março de 2013, eles mataram, acredita-se que cerca de 1.500 pessoas usando o agente nervoso em um lugar chamado Ghouta, uma cidade que eu vi apenas algumas semanas atrás, depois que a Síria caiu e Assad foi expulso da Síria. Pessoas como eu que estiveram lá, ajudando as pessoas durante o regime voltaram, e eu vi o local em Ghouta onde tantas pessoas morreram. Mas os russos viram tudo isso, porque é claro que os russos estavam apoiando Assad para ajudá-lo a subjugar seu povo por muitos anos. Então, avance quando eles estão tendo dificuldades na Síria, eles recorreram a armas químicas. Inicialmente, não sabíamos o que era essa arma química,
mas com análise e coletando amostras, rapidamente descobrimos que era algo chamado cloropicrina. A cloropicrina foi uma das primeiras armas químicas antigas na Primeira Guerra Mundial e é o que chamamos de incapacitante, ao invés de um assassino. Muitas pessoas hoje o conhecem como agente de controle de distúrbios, gás de controle de distúrbios ou gás ortoclorobenzilideno malononitrilo, que é usado extensivamente ao redor do mundo para tentar controlar distúrbios. É uma substância muito desagradável. Dificulta muito a respiração. Se entrar nos olhos, arde. E certamente o exército britânico, e eu acho que também no militar dos Estados Unidos da América, usamos para testar nossas máscaras de gás por não ser fatal. Se você estiver em uma câmara de gás e sua máscara de gás não se encaixar e você inalar um pulmão cheio de gás ortoclorobenzilideno malononitrilo, é muito desagradável e você garante que da próxima vez sua máscara de gás se encaixe. Porém, se você não tem uma máscara de gás, é extremamente desagradável. A única maneira de escapar ou evitar isso é você fugir, sair da área. Não é um gás muito persistente. Cloropicrina, gás ortoclorobenzilideno malononitrilo, só dura por minutos. 5, 10 minutos no máximo. Então você vê em tumultos, particularmente na Europa e na América do Sul, a multidão se dispersa rapidamente uma vez que o gás ortoclorobenzilideno malononitrilo é usado. Agora, se você está lutando em uma trincheira no Donbass e não tem máscara de gás, a única coisa que você pode fazer é sair da trincheira. E como eu descrevi, esse é o modus operandi. É assim que os russos usam esse gás. Jogam em uma trincheira, pessoas saem e são atacadas. E os russos tiveram um sucesso considerável. Nos primeiros dias, o exército ucraniano tinha algumas máscaras de gás antigas soviéticas, praticamente inúteis. E a cloropicrina é uma molécula bastante difícil para um filtro de uma máscara de gás parar. Então você precisa de uma máscara de gás realmente boa e de um filtro realmente bom. E é frustrante do ponto de vista militar que os russos estavam tendo tanto êxito com isso. Mas porque o exército ucraniano não tinha respiradores, máscaras de gás, estava sendo tão eficaz. Agora, o que aconteceu recentemente é que tanto os governos americanos quanto os britânicos começaram a fornecer às forças ucranianas máscaras de gás eficazes. Na verdade, eles estão fornecendo predominantemente uma máscara de gás chamada FM-50, que é a militar americana. Máscara de gás padrão, respiradores de serviço geral, como chamamos no Reino Unido. O exército americano tem milhões dessas que começaram a ser fornecidas. Eles também receberam uma máscara de gás chamada C-50, que é uma derivada da máscara de gás militar padrão dos Estados Unidos da América. Essas máscaras de gás são fabricadas pela empresa britânica-americana Avon Industries, que possui grandes fábricas nos Estados Unidos da América e no Reino Unido. É também a máscara de gás militar padrão da OTAN. Então é a melhor do mundo, sem sombra de dúvida, a melhor tecnologia britânica e militar juntas e fabricação. E estou encantado que essas máscaras de gás agora estão chegando à linha de frente e está se tornando menos eficaz. Até agora eu entendo que os governos americano e britânico e alguns dos países europeus que compraram essas máscaras entregaram cerca de 100 mil. Agora, o exército da Ucrânia precisa no total de cerca de 300 mil. Então, esperamos que isso se concretize. Mas é muito importante que essa história seja divulgada, porque nem muitas pessoas sabem que os russos estão novamente cometendo crimes de guerra. Isso é um crime de guerra ilegal sob a Convenção sobre Armas Químicas. É ilegal sob todos os tipos de convenções que as convenções de Genebra que conhecemos. E não deveria ser usado. Há uma preocupação, é claro, que os americanos, que os ucranianos poderiam sofrer mais. Sabemos que os russos têm um programa de armas químicas existente baseado na série Novichok de armas químicas de quarta geração que foram usadas aqui na minha cidade natal, Salisbury, no Reino Unido. Agora, Novichok é provavelmente o produto químico mais mortal que o homem já fez. Se os russos usarem isso na linha de frente na Ucrânia, poderia haver milhares ou até dezenas de milhares de mortes.
Se os soldados ucranianos tiverem a máscara de gás britânico-americana, sobreviverão e poderão seguir lutando. Então, precisamos acompanhar isso de perto. O governo da Ucrânia enviou um relatório para as Nações Unidas e a Organização para a Proibição de Armas Químicas, detalhando mais de 4.000 usos deste agente de controle de cloropicrina pelas forças russas no último ano, e eles continuam a usá-lo. Apenas no último fim de semana, eu estava conversando com pessoas na linha de frente, algumas das brigadas de frente na área de Petrovsk e Sumy, que haviam sido atacadas por cloropicrina, essa arma química, naquele mesmo dia. Então, espero que as pessoas vejam este vídeo. Eles verão a devastação que as armas químicas podem causar em civis e também em forças militares. E vamos esperar que isso mobilize as pessoas a fornecerem os equipamentos corretos para que as forças ucranianas possam continuar lutando sem serem atingidas por cloropicrina ou qualquer outra arma química. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões por dia. Por quê? O YouTube não tem criadores suficientes atualmente. Por isso você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1.000 visualizações, como este. Obviamente, isso não significa que todos devem iniciar um canal. Mas se você já se perguntou sobre começar um canal no YouTube ou um canal sem rosto, agora é o momento perfeito. O YouTube está pagando milhões todos os dias para os criadores e está promovendo canais novos e menores agora mais do que nunca. Mas tenho certeza que você tem muitas dúvidas sobre como começar e expandir um canal. Recebo essas perguntas constantemente no meu e-mail de alguns de vocês. Por isso, decidimos reunir todas as nossas dicas sobre o YouTube em um único treinamento intensivo gratuito. Se você tem interesse em criar um canal no YouTube, inscreva-se neste treinamento intensivo clicando no link na descrição ou escaneando o código Quick Response na tela. Este treinamento intensivo é como uma chamada no Zoom, limitado a 100 pessoas por vez. Inscreva-se antes que fique cheio. Agora de volta ao vídeo.